שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Olá, seja bem-vindo a Israel, Marcos Silva, de volta com mais um programa especial para você que tem nos acompanhado. E hoje vamos abordar essa guerra que está acontecendo lá em Israel, a guerra do Hamas contra Israel. E hoje é assunto em todo o mundo. Há vários comentários, opiniões de especialistas políticos, religiosos, têm dado suas opiniões, pareceres acerca desse conflito agora trágico que está acontecendo lá em Israel. E o que se vê é, na maioria da mídia internacional, se você olhar no YouTube, você vê agora algumas fotos aí, inclusive de religiosos, que fala de Israel contra Hamas. Israel não está contra Hamas. Israel está se defendendo do Hamas. Israel não é um país de ataque. Não tem exército de ataque. Tem um exército de defesa. Por isso que é FDI. Força de Defesa de Israel, ou IDF. É isso que Israel tem. Infelizmente, há no mundo ainda algo muito forte que está enraizado nos corações e nas mentes das pessoas pelo trabalho da igreja criada no quarto século, que trouxe a baila, um homem-deus, que foi morto, assassinado pelos judeus. O judeu passou a ser estigmatizado como assassinos de Deus. Muitos judeus israelitas foram mortos nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, em diversos países da Europa. Até hoje ainda há lugares que as pessoas perseguem judeus. E judeu, Israel, deixou de ser o povo do Eterno, do Criador do céu e da terra, do Deus da Bíblia, que é o Deus de Israel, porque é a Bíblia que os cristãos usam. O livro Corão, que o Islã usa como regra básica de fé deles, e segundo Mahoma, que é Maomé, conhecido pelo mundo ocidental como Maomé, que trouxe à baila o Islã depois do cristianismo, para ser mais uma religião monoteísta, já que a igreja cristã católica, a igreja católica romana, trouxe um Deus trino, um em três, ou três em um, Deus trino, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. E o Islã, Maomé, disse que não tem isso. Isso baseado no que Maomé aprendeu, porque Maomé vivia em Meca com os Quraysh. Quraysh eram sacerdotes judeus, israelitas, que moravam em Meca. E ele andava com esse povo. Só como não foi aceito entre eles, ele fugiu, deixou Meca e foi para Medina. Isso no ano de 622, depois da era comum que o mundo cristão conhece como depois de Cristo. Maomé fundou em Medina, posso assim dizer, criou o Islã. Disse que recebeu do anjo Gabriel o livro Corão, falando de um Deus, que o nome agora passou a ser Alá, em árabe, e esse Deus é um Deus que é um, não existe outro além dele, e que Maomé é o profeta perfeito, o último dos profetas, dos 120 mil profetas que esse Deus Alá enviou à terra, gerando aí uma guerra de titãs, de deuses, como está descrito na literatura, na mitologia grega, com a história de Zeus e os seus filhos, que viraram os deuses titãs. Guerra entre deuses. Essa é a história que gerou e tem gerado essa rivalidade, esse ódio mortal contra judeus, contra Israel. Eu não tenho dúvida nenhuma que a minha família, meu sangue é sangue israelita e veio de Israel. Eu não tenho dúvida disso.
ouvindo falar sobre essa guerra, eu não empresto meus olhos nem meus ouvidos para estar focado nessa coisa mundana, secular, que é real, porque eu preciso seguir o que disse o profeta Jeremias. Quero trazer à minha memória o que me dá esperança, que é na verdade o hino de Israel. Esperança. Não vendo esse tipo de coisa. Agora, a esperança que eu tenho, ela é fundamentada, está sacramentada no Deus de Israel, que é o Deus da Bíblia, seja ela hebraica, seja ela dos cristãos, onde tem Bíblia, há mais de 1000 versões dessa palavra, o Deus dela é Deus de Israel. Ela não fala de outro Deus. Ele não é Deus de Roma, como a igreja assim fez com a teologia absurda, diabólica da substituição, onde o Eterno, o Deus de Israel, deixou Israel, seu povo, e passou a ter outro povo, que agora é o povo cristão. E que Jerusalém, que foi a cidade escolhida pelo Eterno, não é mais a cidade que ele escolheu, é Roma. E, infelizmente, essas religiões foram criadas na permissão do Eterno. Mais uma vez, que infelizmente também as pessoas, de um modo geral, não percebem que isso é um trabalho do Eterno para separar, selecionar quem de verdade é ovelha perdida da casa de Israel. Veja bem, eu vou repetir: separar quem é ovelha perdida da casa de Israel. Não é da casa de Roma, não é da casa do Kurdistão, do Cazaquistão, de qualquer país do mundo. E nem do país de Israel. Da casa de Israel. Uma nação santa, povo separado, sacerdócio real e povo de sua propriedade exclusiva. A Bíblia não diz em nenhum lugar, a Bíblia que os cristãos usam, que o judaísmo usa, que o Islã em parte usa no Corão, porque é uma cópia baseada em fatos da Torá. Essa Bíblia, todas elas falam que o Deus é de Israel. Mas Israel não é Deus de judeu. E nenhuma delas diz que Deus é Deus de judeu, que Deus é Deus de... que o Criador é Deus de budista, de espírita, de islamita, de qualquer religião. Não diz isso. É Deus de Israel. E quem é Israel? Israel sou eu e você, que vai estar me assistindo, se de verdade andamos segundo a sua instrução. E por que eu estou dizendo isso nesse fato, nessa ocorrência que está acontecendo agora em Israel, que não é novidade. Quando minha esposa falou que Israel estava em guerra, eu disse: guerra? Não existe guerra contra Israel. Guerra contra Israel é perder vidas, é morrer, é procurar morrer. Porque quem cuida de Israel, o povo dele, que é dele, que está em Israel, o país também, ainda que lá a maioria das pessoas hoje não tenha nada com esse Deus da Bíblia, porque a maioria lá são pessoas seculares, mundanas. Você tem em Israel uma cidade que é conhecida no mundo de maneira equivocada como a capital de Israel, quando na verdade não é, que é Tel Aviv, uma cidade mundana, cheia de prostituição, de drogas, de tudo que não presta está em Tel Aviv, mas uma cidade belíssima, tem tudo do bom e do melhor para os mundanos seculares, e as pessoas amam isso. Mas a maioria das pessoas de Israel, que estão lá hoje, até em Jerusalém, estão envolvidas com homossexualismo. Há lá casais de homossexuais. Eu acho que tive o desprazer de ver na televisão lá um casamento de homossexuais em Jerusalém, uma cidade mundana, como qualquer outra cidade, ainda que menos do que a cidade de Tel Aviv, que é belíssima de se olhar, de passar lá e até de estar lá. Para quem é mundano, as pessoas continuam patinando, vivendo no erro, seguindo os desejos da sua carne.
seguindo a sua Yetzer-Hará, que é a inclinação para o mal que todo ser humano tem. E nada a ver com... Não tem nada a ver com as coisas da terra. Embora esteja numa terra que foi separada por esse Deus que está nessa Bíblia, que é o Taná, que disse que ele levaria seu povo por toda a terra, espalharia, pelo que eles estavam cometendo, mas depois ele os traria de volta para aquele lugar. Ainda que essas pessoas continuassem infiéis, porque ele será sempre fiel. Mas, por ser fiel e por amar, ele é um Deus, é um Criador, é um ser de justiça. Ele permite por onde recebamos o que merecemos. Se plantamos, não é na verdade o caso da, diria, mais de 80% da população de Israel e do mundo, 90% mais ainda, o caso delas. Porque essas pessoas, a maioria, estão mudando, elas são seculares. Elas amam essa vida. Elas amam os prazeres dessa vida. A maioria do povo de Israel vive atrás de dinheiro. Tudo em Israel é dinheiro. Mas o que importa é que o Eterno cumpriu com sua palavra. Trouxe o povo de volta, livrou Israel de várias situações terríveis de perseguição e morte. Muitos foram libertos, inclusive no Holocausto, né? Que é o carro-chefe da maioria desses judeus seculares. E também religiosos, que não entendem que o que aconteceu no Holocausto com os judeus é apenas cumprimento a palavra. Quem conhece as Escrituras sabe que isso foi descrito no livro de Ezequiel, Jeremias, capítulo 7 de Ezequiel e 9 de Jeremias, conta essa história. E seria assim. Isso vem sendo mostrado e cantado pelo Eterno desde antes da destruição total de Jerusalém e Judá, no ano 586, por Nabucodonosor. Nabucodonosor, chamado na Bíblia hebraica por Hashem de meu servo, o matador. Por que o matador? Porque se você ler a palavra do Eterno, você sabe que Devarim diz que 31 diz que o Eterno diz: eu sou o que mato e o que dou a vida, o que firo e curo. Eu crio a luz e crio as trevas. Tenho bênção e vida. Ofereço a você bênção e vida. Morte e maldição. Você escolhe. Eu não vou interferir nisso, em outras palavras. Está aí para você. Se você obedecer as minhas ordenanças, os meus estatutos, certamente os meus mandamentos, você vai ter vida. Você terá a vida. E a vida veio de uma vez por todas ser demonstrada como ela realmente é. Quando ele enviou, cumprindo a profecia que está descrita no livro de Devarim, capítulo 18, verso 18, quando o próprio Eterno disse que ele enviaria um profeta semelhante, com um homem, semelhantemente com um homem, como era Moshe. Moshe era um homem, embora Moshe ou Moisés, para o cristão, era um homem, foi um homem de carne e osso, usado pelo Eterno, porque o Eterno nos usa. Nós somos instrumento para a sua manifestação, da glória dele, da sua majestade. Mas as pessoas não têm feito isso. E acreditam que vão ficar impunes. Não ficam impunes. Minha mãe dizia, e eu creio: aqui se faz, aqui se paga. Então, Moisés era um homem, foi um homem. E o Eterno deu essa palavra a ele, lá em Devarim 18, que é para mim e para você, para os dias de hoje. Porque ele disse que enviaria um profeta semelhante a ele, um homem que ia falar o que ele quer que seja falado, e a sua palavra deve ser obedecida. Porque se a pessoa que ouve a palavra que esse profeta que veio, que não há dúvida que é Yeshua Ben Yosef, o Mashiach de Israel, nada mais, nada menos é do que a palavra do Eterno. A Davá que sai da boca do Mashiach era a palavra do Eterno, falando por ele. Como o Eterno me usa qualquer pessoa para manifestar o seu poder e a sua glória. Ele usou o Mashiach
como seu servo amado, o servo especial, que de verdade cumpriu 100% dos seus ensinos, porque até ele ninguém fez isso. Antes dele nenhum fez isso. Só o Yeshua. E a partir dele, se eu e você andamos segundo o seu ensinamento, cumprimos a Torá do Eterno e estamos debaixo da sua guarda. É a história do Salmo 91, que muita gente aí se agarra nesses salmos e lê com muita ênfase. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que habita no esconderijo do Altíssimo? Eles não percebem, lêem essas coisas, não percebem que a palavra está dizendo aquele que quer habitar, aquele que diz que habita, aquele que pensa que habita. Não, é o que habita. E quem habita nesse esconderijo são as pessoas que guardam a Torá, a instrução do Eterno. Esse próprio Eterno Deus de Israel, Hashem, lá em Êxodo, que na Bíblia hebraica chama-se Shemô, capítulo 16, verso 28, ele chama Moshe e diz: Moshe, Moisés, Moshe, até quando vocês vão continuar a recusar, a não praticar, não atender, não cumprir os meus mandamentos, as minhas instruções e os meus estatutos? Até quando? Falando o quê? Sobre o Shabat. O Shabat, que para muita gente não existe. Mesmo em Israel, há pessoas que dizem que guardam o Shabat aí, não guardam. São muito poucos. Em Tel Aviv, Shabat lá é coisa mundana. O povo na rua, praticamente nu, e recebendo Shabat. Isso é Shabat? Igrejas evangélicas que dizem que guardam Shabat, e que o povo sai para trabalhar, cortar cabelo, fazer ação social, isso é Shabat? Desde quando guarda Shabat? Sinagogas messiânicas, que o povo sai de suas casas fim da tarde do Yom Shishi, ou seja, sexta-feira, e vai para a sinagoga, se transporta na rua no meio dos mundanos, volta depois para casa. Isso é guardar Shabat? Com o celular ligado à internet? Isso é Shabat? E Shabat é tudo para o Eterno. O Shabat foi o mundo que ele criou para a sua criação perfeita, porque, como disse Yeshua, o sábado, o Shabat, foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Veja que coisa fantástica. Foi feito por causa do homem, foi para o homem que o Eterno criou, o homem perfeito, o varão perfeito. Agora, as pessoas obedecem isso, em Israel principalmente, porque é judeu, porque é religioso, porque está em Israel, todos que estão lá, na verdade, são Israel de Deus, é povo do Eterno, que anda segundo a instrução, que é nação santa, sacerdócio real e povo de sua propriedade exclusiva? É claro que não. A maioria das pessoas em Israel são seculares, são mundanas, como qualquer cidade do mundo. E já falei do caso de Tel Aviv, né? É isso aí. É a cidade hoje de renome, é palco do maior evento de homossexuais da face da terra. E os que admiram isso, que levantam a bandeira desse tipo de manifestação humana. Essas pessoas estão, de verdade, seguindo um padrão de moralidade, de respeito, de conduta, que o Eterno, o Criador do céu e da terra, nos ensina na sua Torá? Eu creio que não. Agora, cada um deve andar segundo a sua fé, é o que eu sempre recomendo aqui. Mas eu estou falando isso para encerrar essa conversa com vocês acerca dessa guerra de Hamas contra Israel. Veja bem, eu repeti mais uma vez, Hamas contra Israel. Israel nunca foi contra árabe. Não. A guerra, não existe guerra entre Israel e árabe. Existe guerra entre árabes e Israel, porque os árabes são inimigos mortais de Israel, dos judeus. Que são Israel ou não. Não importa se você é Israel, porque anda segundo a instrução do Eterno, ou se você é apenas judeu. Eles odeiam os judeus, os árabes. A história de Maomé lá em Meca, depois que ele foi expulso, ele voltou para Meca. E no ano 628, simplesmente, depois de fazer um acordo com os Quraysh, os sacerdotes lá judeus, ele os matou todos. Os matou todos. Instituindo o Islã, o islamismo como a religião oficial daquela região de Meca, Medina, onde houvesse uma pessoa, um árabe, tinha que seguir o Islã.
E muitos foram obrigados a seguir o Islã. E quando Mahomé morreu, no ano 634, o califa Abd Malik assumiu o seu lugar. E foi buscar de volta os dissidentes que fugiram depois da morte de Mahomé, sob a ameaça de matá-los ou eles se converterem ao islamismo, que veio crescendo paulatinamente e hoje, sem dúvida nenhuma, como disse em algum lugar, é a religião que mais cresce no mundo nos dias de hoje. Sob uma fachada, uma filosofia que, como qualquer religião, nada mais, nada menos é do que engano, porque esse tipo de orientação não segue a orientação do Deus que a Bíblia relata como Deus de Israel. Deus de Israel, como já disse, não existe em nenhuma Bíblia do mundo dizendo que o Deus da Bíblia é Deus de outro lugar, no ser de Israel. E as pessoas fazem isso? Não. E ele mostra no capítulo 28 e 27 o que faz você receber a bênção e o que faz você receber a maldição e a morte. Ele não vai interferir nisso, porque o Eterno, se você crê que ele existe, a vida não é uma coisa aleatória, nasceu não é porque você não vê que a coisa não existe. Para o Eterno tudo é possível, isso é física, não tem como errar isso, é matemática. Dá a você esse privilégio de poder escolher. Ele não interfere na vida de ninguém. Então, orar, quando você está longe dele, a sua oração para ele é abominável. Ele não vai ouvir sua oração. A não ser que você se arrependa, faça um techuvá, demonstre de coração, clame de verdade, porque ele vai dar ouvido a você. Oportunidade para você, para mim, para todos nós. O que aconteceu agora em Israel, nada mais, nada menos é do que a repetição do que aconteceu no passado. Que o Eterno sempre alertou o povo para deixar as suas patifarias, de fazer sexo com a mulher do seu companheiro, do seu amigo, do seu vizinho, com a mulher do seu próprio pai, roubar, enganar, ter suas medidas, mentir, matar, assassinar pessoas inocentes, no sentido de que a pessoa não tem nada a ver com um crime, você vai e mata aquela pessoa e tira a vida dela. É um assassino. A mão cheia de sangue. Que parasse com isso, porque se continuasse assim, não é que ele ia, embora a palavra diga que ele vai trazer que a natureza traz isso naturalmente às pessoas. Você planta, como eu disse, banana, você vai colher banana. Eu colho banana. Você plantou, você vai colher. É isso que a palavra está dizendo. Então o povo de Israel, ainda que seja o povo, que dentro desse povo existe Israel de verdade, Israel dele. Esse povo que está em Israel, que está por toda a terra, que é judeu. E para muita gente, Israel é judeu. Nem todo judeu é Israel. Não existe isso. É óbvio que não é. Israel é o povo, são os seres humanos que andam segundo a instrução do Eterno, aqueles que elevam o nome de Hashem. Por isso, Israel. Ishrael, eleva. Ser humano, homem, que eleva a Deus. Não denigre, não anda contrário à sua instrução. Não. Isso, quem fez, naturalmente, vai receber o que fez. Como dizia minha mãe, não sei se já disse isso, quem faz aqui paga. Mas paga mesmo. Pode ser diretamente no seu corpo, mas, se não, nos seus entes queridos, no seu filho, na esposa, no marido, não sei que você ama muito, seja lá o que for, você vai pagar caro, porque você plantou. Não é que Deus castiga, Deus não manda castigo para ninguém. As pessoas pagam pelo que elas compram. Se compra gato por lebre, crê numa fé que ensina você a matar, a andar com o coração sujo, a roubar, a enganar, a mentir, a fingir, a ser hipócrita, demagogo, você está assumindo os riscos na sua vida. Isso que acontece. E aconteceu agora, mais uma vez, Israel. O povo passou por muita atrocidade. Por quê? Pela dura cerviz de continuar, mesmo vindo um atalaia, apitando, tocando o chofar, alertando que o mal estava para vir, e a pessoa não está nem aí. Nem aí. Israel, agora,
nesse acontecimento, pecou, continuou pecando. Morar com o inimigo, dormir com o inimigo, é, como diz a palavra, simplesmente tentar a Deus. O terceiro mandamento das 10 aceretes, das palavras que o Eterno deixou para que eu e você cumprissem com relação a Ele e com relação ao próximo. As pessoas fazem isso? Não. Não tentarás o Senhor teu Deus, teu Criador, aquele que tu crê que é teu Senhor. Porque se você é servo desse Senhor, você o serve. E serve com amor, sem contestação. Você faz o que Ele determina, você obedece, você crê que Ele tem o melhor para você. Não o bom, tem o melhor. Mas se você não faz, você está à mercê dessas coisas. Israel deu margem para isso. Morar com o inimigo, sabendo que os árabes, de modo geral, são inimigos mortais de Israel e não querem território, não querem Estado, querem apenas matar, extinguir da face da terra os judeus, como assim muitos tentaram. Mas não, o homem não tem poder. O poder está no Eterno. Ele mata quem ele quer que morra. O Eterno permite isso. Ele tem pessoas, usa seres humanos para matar. Existem pessoas que são nascidas para matar. Matadores. E existem assassinos. É isso que o povo não entende. Então, o que aconteceu agora é fruto disso. Você faz, você está colhendo. É triste. Até não se alegra na morte de ninguém. Não se alegra na morte de ninguém. É só ler o que está lá em Ezequiel 18. Eu não me alegro com a morte do ímpio, daquele que não obedece. Eu não me alegro. Não há alegria na morte. Não há alegria na morte. A alegria na morte é doentia. A alegria de você se satisfazer, ficar feliz porque alguém morreu, assassinado, que é seu inimigo. Como o Deus de Israel, o Shomer Israel, o guarda de Israel, já deu a vitória a Israel. Porque ainda que o povo seja infiel, ele é fiel para cumprir a promessa que ele prometeu na sua palavra a Abraão, a Isaac e a Jacó. Não falhou e jamais falhará. Ainda que as pessoas continuem praticando as suas patifarias. Ele sabe que tem um Israel que está separado para esse povo, que é o mundo Olam Rabá. Morar numa fronteira com inimigos. E não é de hoje que Hamas joga artefatos, bombas em Israel, nessa área. É de hoje? Não. E por que insiste em ficar lá? Fique tranquilos. Quem é Israel do Eterno, você está debaixo da sua guarda, ele vai lhe guardar. Vai lhe guardar e Israel será salvo. Todo Israel, não é o pai de Israel, todo Israel, todas as pessoas dos seres que andam segundo a instrução, será liberto desse mundo da dor, sofrimento da morte. Não tenha dúvida disso. Ele assim fará se você o buscar. Se você o buscar, ele se deixará achar. É só ler 2 Crônicas capítulo 15, verso de 1 a 4. As orações que estão aí, o mundo cristão, unido com judeus, messiânicos, pedindo oração pela paz de Jerusalém, alusão ao Salmo de Davi, isso não vai funcionar. Se você não mudar seu coração, se as pessoas não mudarem o coração delas, rever os seus conceitos, isso não funciona. Porque isso é oração vazia. Até não interfere nisso. Não interfere. Alguém leva a palavra, alguém está pregando, vai estar lá e está avisando. Se você ouvir e colocar em prática, você com certeza passará para o lado de Hashem. Você está na bênção. Então na bênção você está na vida. Se você continua querendo andar segundo a sua e cerrará a vontade do seu coração, você paga o preço por isso. Você paga o preço por isso. Você arrisca. E quem muita gente aposta, né? Vamos arriscar, porque quem não arrisca não petisca. Você decide. O Eterno não interfere. Então a oração pela paz de Jerusalém é uma coisa que não tem nada a ver com o texto que a palavra diz. A oração que Isaí se refere aí, está referindo para a oração que você ore, peça ao Eterno, que você esteja na Jerusalém celestial, que é o outro lugar no cosmos que se tem notícia que de verdade existe paz. O mundo de Atzilut, o mundo da paz, onde habita aquele que é Senhor de tudo nos céus e na terra. Assim, espero que você medite o que aqui falamos e mais uma vez
agradeço ao Eterno e clamo que Ele continue nos guardando de todo mal que este mundo pode nos trazer. Letra Otis, quer dizer, até logo e alabai. Até a próxima oportunidade.